Declaração de sócio ou titular de empresa do Simples Nacional. Muito bem, a empresa está no regime do Simples Nacional. Como fica a situação desses sócios quanto à declaração do imposto de renda da pessoa física em 2021? Beleza? Bom, eu vou fazer questão de falar logo de tudo, da declaração da pessoa jurídica e também da declaração da pessoa física dos sócios, beleza? Olha só, empresa que está no regime do Simples Nacional, há que se verificar, portanto, esses dois aspectos, que é a pessoa jurídica ou a ela equiparada, de acordo com o seu CNPJ, certinho? E a pessoa física, que é o sócio ou titular pelo seu CPF. Bom, sempre que se fala em titular, estamos falando do titular, do dono da antiga firma individual, que hoje se chama empresário individual, tá bom? Muito bem, então vamos lá por ordem. Simples Nacional, a pessoa jurídica ou a ela equiparada, com base no seu CNPJ, está obrigada a declarar. Então, ela está obrigada a declarar, certinho? Como? Aqui está o ano calendário de 2020, que encerrou em 31 de dezembro de 2020, beleza? Nessa data, deve preparar a DEFIS, Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, e apresentar à Receita Federal do Brasil até o dia 31 de março de 2021. Certinho? Então essa é a declaração da pessoa jurídica que está no Simples Nacional. Olha, quanto à escrituração, a empresa que está no Simples Nacional tem que fazer que tipo de escrituração? Preste bem atenção. Você tem que colocar na sua cabeça, você que é contador principalmente, que existe a legislação societária e a legislação tributária, certinho? Legislação societária está, nesse caso, atrelada inclusive ao Código Civil, que diz o quê? Que todas as empresas têm que ter uma contabilidade no seu diário, exceto o microempreendedor individual que está inscrito no Simples Nacional, aquele que fatura, que tem receita bruta anual de até R$81 mil. Esse é o único que está dispensado no campo da legislação societária, tá bom? Só que o nosso assunto aqui é legislação tributária. No campo da legislação tributária, a pessoa jurídica que está inscrita no Simples Nacional não está obrigada a apresentar a sua contabilidade para prestar conta junto ao fisco. Basta que escriture o livro caixa. Livro caixa é simplesmente escriturar as entradas e saídas de dinheiro, inclusive entradas e saídas na conta corrente da pessoa jurídica que está no Simples Nacional. Certinho? Então essa é a única exigência. Aí você pergunta, Roberto, a empresa que está no Simples Nacional está obrigada a transmitir esse livro caixa para a Receita Federal? Não. Tem que escriturar e guardar, deixar à disposição do fisco quando ela solicitar, se um dia vier a solicitar. Certinho? Muito bem. Agora é importante escriturar o livro caixa, porque nós estamos falando aqui em distribuir lucro. Para distribuir lucro tem que ter dinheiro no caixa. Já já vou falar mais sobre o assunto, tá bom? Bom, e a empresa que está no Simples Nacional escritura o livro caixa e para o fisco está certinho, tá ok? E quanto à distribuição de lucro? Ora, se ela não está obrigada a apresentar uma contabilidade ao fisco, o que o fisco exige de distribuição de lucro de forma isenta? Porque lembrando que o artigo 10 da Lei 9.249 de 95, que entrou em vigor lá no dia 1º de janeiro de 96, diz que no Brasil a distribuição de lucro é isenta para todas as empresas, inclusive agora do Simples Nacional, que está previsto lá na Lei Complementar 123, no seu artigo 14, certinho? Então, olha, a empresa que está no Simples Nacional pode distribuir este lucro de forma isenta aos seus sócios. Acompanhe. Pega-se a receita bruta anual, que é somar as notas fiscais de vendas e serviços do ano, certinho? Aplica-se o percentual de lucro presumido. Esse percentual está lá no artigo 15 da Lei 9.249 de 95, que é o mesmo percentual que se aplica para a empresa que está no regime do lucro presumido, só que com as peculiaridades voltadas para a empresa do Simples Nacional, certinho?
Feito essa aplicação, já encontrei o lucro presumido. Cuidado! Para a empresa que está lá no regime do lucro presumido, para encontrar o lucro presumido, é necessário acrescentar ganho de capital, demais receitas. Aqui não. Aqui só se pega a receita bruta, que é a receita da atividade fim, somando, portanto, as notas fiscais de vendas e serviços, aplica o percentual de lucro presumido do artigo 15 e encontro já o valor do lucro presumido. É bem mais simples, certinho? E subtrai o imposto de renda da pessoa jurídica que está lá no DAS do Simples Nacional. Porque lá no DAS pode ter até 8 tributos, não é assim? Só que verifico só a parte do IRPJ e excluo para encontrar o chamado lucro presumido líquido, que pode ser distribuído aos sócios de uma forma isenta do imposto de renda da pessoa física, seja na retenção ou seja na declaração de ajuste anual. Tá certo? Então esse valor pode ser distribuído de forma isenta. Tá? Cuidado, porque muitas vezes quando se fala em lucro presumido líquido, LPL, as pessoas confundem. Aí você tem que saber se situar. LPL de quê? Do Simples Nacional ou do lucro presumido? Porque do Simples Nacional é este aqui. Do lucro presumido vai estar no outro vídeo, beleza? Muito bem. Agora, lembre-se, se no campo societário, a empresa que está no Simples Nacional não está dispensada de uma contabilidade, é claro, ela tem a sua contabilidade, não é assim? Se ela tem a sua contabilidade, qual é o valor do lucro contábil? Se o lucro contábil é maior do que esse lucro presumido líquido, nesse caso, a empresa pode distribuir esse lucro de forma isenta do imposto de renda. Beleza? Então, você está vendo que a legislação tributária, ela procura amenizar para quem está no Simples Nacional, simplificar. Dizendo, olha, empresa do Simples Nacional, você não precisa apresentar a contabilidade para prestar conta aqui, na Receita Federal. Certo? E distribua lucro de uma forma simplificada, calculando o LPL. Mas eu sei que você tem uma contabilidade, porque a outra lei, que é a societária, exige de você uma contabilidade. E, na sua contabilidade, tendo um lucro que seja maior do que o LPL, eu aceito que você distribua esse lucro de forma isenta. Certinho? Outro detalhe importante. Se distribuir lucro acima do que a lei tributária permite, que é o LPL ou o lucro contábil, quando este é maior, o excesso passa a ser rendimento tributável, como você verá agora na ótica do sócio que vai receber esse lucro. Então vamos lá. Aqui está. Na empresa do Simples Nacional, agora na ótica da pessoa física, do sócio ou titular. De acordo com o seu CPF, ele está obrigado ou facultado a declarar imposto de renda neste ano de 2021, dependendo se ele está em curso em um daqueles 7 requisitos. Vamos só lembrar alguns? O primeiro qual é? Se lá no ano anterior, em 2020, teve rendimento tributável de valor superior a R$ 28.559,70, está obrigado a declarar aqui como sócio de uma empresa do Simples Nacional. Então, cuidado, porque muitas das vezes a pessoa está pensando, só pelo fato de ser sócio de uma empresa, eu estou obrigado a declarar. Não, esse requisito não está na relação de 7 itens de obrigatoriedade. Segundo item da obrigatoriedade, qual é? Teve rendimentos isentos e não tributáveis, mais rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte de valor superior a R$ 40 mil. Está obrigado a declarar. Ou fez a aplicação em bolsas de valores, de mercadorias, de mercado futuro. Ainda que seja uma só operação de compra ou de venda no ano de 2020, passa a ser obrigado a declarar. Ou teve lucro, ganho de capital tributável. Ou seja, ganho de capital é lucro na venda de bens e direitos. Certinho? Tributável. E aí está obrigado a declarar. E assim por diante. O outro item muito importante do 7 que deve ser lembrado é o caso de quem teve bens e direitos em 31 de dezembro de 2020 superior a R$ 300 mil. Está obrigado a declarar. Está lembrado desse item? Pronto. Então, o sócio ou titular de uma empresa que está no Simples Nacional, de acordo com o seu CPF, pode estar obrigado ou facultado a declarar imposto de renda neste ano de 2021. Certinho? Se vai declarar o imposto de renda, funciona assim, ó. Ao finalizar o ano calendário de 2020,
Começou aqui no dia 1º de janeiro de 2020, terminou em 31 de dezembro de 2020, certinho? Deve preparar a declaração de imposto de renda da pessoa física, que é a declaração de ajuste anual, e apresentar à Receita Federal do Brasil até 30 de abril de 2021. O que ele vai apresentar aqui na declaração? A primeira coisa que ele tem que fazer é o cálculo do lucro isento, o LPL, está aqui. Cálculo do lucro isento. Pega a receita bruta do ano de 2020, receita bruta, lembre-se, neste caso, é a receita da atividade fim, vendas e serviços, somando as notas fiscais, certinho? Aplica o percentual de lucro presumido, que está lá no artigo 15 da Lei 9.249 de 95, esse que eu citei aqui anteriormente, certinho? Muito bem. Só recordando alguns, né? Venda de mercadorias e produtos, qual é o percentual? 8%. Prestação de serviço de transporte de cargas, 8% também. Prestação de serviços hospitalares, 8% também. Prestação de serviço de transporte de passageiros, 16%. Prestação de serviços em geral, 32%. Enfim, tem uma relação lá nesse artigo 15, certinho? Bom, peguei a receita bruta, apliquei o percentual de lucro presumido, encontrei o valor do lucro presumido para esse fim. Subtraio somente o IRPJ que está lá no DAS e encontrei o lucro presumido líquido, certinho? Guardou isso direitinho na sua cabeça? Pronto. Aí aqui na declaração do imposto de renda, na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, eu vou apresentar esse lucro presumido líquido sob o título de distribuição de lucro. Claro, quando você entra lá na ficha, vai lá aparecer, né, rendimento isento recebido de pessoa jurídica a título de distribuição de lucro, né, coisa nesse sentido aí, tá bom? Que é a distribuição de lucro. Claro que é na proporção do percentual de participação na sociedade, certo? Então, se é uma sociedade limitada e o sócio participa com 90%, eu estou fazendo a declaração desse sócio e eu pego esse LPL e aplico 90% e vou declarar aqui como distribuição de lucro isento. Beleza? Bom, lembrando que se distribuiu acima deste valor, o excesso é rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, distribuição de lucro, sujeito à tabela progressiva do imposto de renda. Certinho? Vamos colocar isso em prática? Então, por isso, aqui está um exemplo. Ó. Dados. Vamos lá, preste atenção nos dados. A empresa é uma microempresa que está lá no Simples Nacional e a atividade é serviço, certinho? Se é serviço, já dá para saber que o percentual de lucro presumido é 32%, tá bom? Muito bem, se não disse se o serviço é de transporte nem nada, só serviço é 32%. Receita bruta anual, eu coloquei aqui a receita bruta anual coincidente com o limite da ME de 360 mil para ficar mais interessante, tá bom? O sócio João dessa empresa, você está só um sócio. Ele participa com 70%. Os outros sócios com 30% ou outro sócio não vai interessar aqui no caso, tá bom? Vamos fazer então a declaração de imposto de renda do sócio João. O IRPJ que está lá no DAS, está 10 mil. Por acaso, né, como a empresa está no Simples Nacional, ela está obrigada a ter uma contabilidade pela legislação societária e, portanto, o lucro contábil deu 140 mil. Certinho? Muito bem. Aí, distribuiu ao sócio João 120.847,76. Você vai ver já nos cálculos que eu já elaborei um valor a ser distribuído ao sócio João. Já fiz um cálculo prévio, né? Um valor que João vai ter uma boa renda a declarar sem ter que pagar imposto de renda. Quer ver? Vamos lá. Pede-se a declaração de ajuste anual do sócio João. Pronto, então aqui está. Resolução 1. Vamos passo a passo. Pego a receita bruta anual, que deu quanto? 360 mil. Certinho? Aplico o percentual de lucro presumido. Deu 32%, que é serviço. O lucro presumido para esse fim deu 115.200. Subtrai o IRPJ que está lá no DAS, que aqui foi informado de 10 mil. Pronto, o lucro presumido líquido da empresa optante do Simples Nacional deu 105.200, certinho? Vezes o percentual de participação na sociedade do João, 70%. Encontrei o lucro presumido líquido do sócio João,
que deu 73.640. Então veja que a empresa, sem se preocupar com a contabilidade, já pode distribuir esse valor ao João de forma isenta, declarar lá na ficha de rendimento isento e não tributável, certinho? Mas o João, na verdade, recebeu foi 120.847,76. Como é que ele vai declarar? Bom, e aí então vamos para a resolução 2, ou cálculo 2. Pega o lucro contábil, 140 mil, vezes percentual de participação do João, 70%. Está dando um lucro ao sócio João de 98 mil. 98 mil é maior do que 73.640 sobre o LPL? É. Então veja que nesse caso o lucro contábil é maior do que o LPL. Então posso distribuir ao sócio o lucro contábil de forma isenta. Certinho? Por isto, aqui está. Na declaração de ajuste anual, na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, eu vou informar o valor de 98 mil. Certinho? Mas quanto que o João recebeu mesmo de distribuição de lucro? 120.847. Então, o que ultrapassou a 98 mil deve ser declarado como rendimento tributável. Então, aqui está. Na ficha rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, 22.847,76. Que valor é esse? É pegar esse 120.847,76 que foi distribuído ao sócio João, certinho? Se deste valor 98 mil é isento, o que ultrapassou é rendimento tributável. Aí fica aquela pergunta, quer dizer então que o João vai pagar imposto de renda? Não. Por quê? Porque eu fiz o cálculo certinho para você poder, inclusive, utilizar com seus clientes. Assim, coloquei uma nota. Tá lembrado lá na tabela progressiva, aquela primeira faixa, 1.903,98? Não é a alíquota zero? Vezes 12 meses, dá 22.847,76. De forma que eu fiz um cálculo, tá? Vamos supor que o João é meu cliente e eu sou contador. E vou fazer a declaração do João. E vou fazer uma declaração de tal forma que tenha ele uma boa renda, né, declarada, sem ter que pagar imposto. E veja que, apesar de estar na ficha de rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, esse valor, por ser de alíquota zero, não vai ter imposto de renda. Claro que já dá para você perceber que se tivesse distribuído ao João acima de 120.847,76, já caberia aí imposto de renda. Certinho? E aí, funciona assim. Imposto de renda é regime de caixa em bases mensais. Certinho? E aí, quem está no Simples Nacional tem duas alternativas. Pode fazer esses mesmos cálculos mês a mês e distribuir ao sócio fazendo sair do livro caixa ou da contabilidade, conforme o caso. Certinho? E comprovando a Receita Federal. E se distribuiu de valor acima de acima do rendimento isento, o excesso é tributável. Se esse excesso for até 1.903,98, também não terá que pagar imposto. Mas se distribuir um excesso acima de 1.903,98 no mês, naquele mês, tem que fazer a retenção do imposto e recolher no mês seguinte. E assim durante o ano todo. Certinho? É obrigado a fazer isso, Roberto, todo mês? Não. É interessante, mas não é obrigado. Se for fazer, tem que fazer a saída do livro caixa. Certinho? Bom, agora, se não fez todos os meses, que é muito comum isso acontecer lá nos escritórios de contabilidade, eu sei disso, certo? Você só faz aqui na declaração. Agora só tem que tomar o cuidado. Porque se der um valor aqui tributável que ultrapassa esse 22.847, lembre-se que a distribuição aconteceu lá em dezembro. Porque se aconteceu em dezembro, você está fazendo o anual, se aconteceu em dezembro, o vencimento foi dia 31 de janeiro de 2021. Significa dizer que já existe um DARF a ser recolhido aí, com juros e multas, porque você já está aqui na época da declaração do imposto de renda. Deu para entender o raciocínio? Aí você deve estar perguntando, Roberto, tudo isso que você está falando, onde é que está na lei? Olha, eu vou aqui te apresentar o fundamento legal. Fundamento legal é o seguinte, tudo isso está na Lei Complementar 123 de 2006, lá no seu artigo 14, parágrafos 1º e 2º. E isto foi ratificado na resolução
Não é decreto, como muita gente fala por aí. É resolução CGSN, Comitê Gestor do Simples Nacional, número 140, de 2018, lá no seu artigo 145, parágrafos 1º e 2º. Ou seja, a resolução CGSN 140 é o regulamento da lei complementar 123. O que o legislador fez aqui é um cola e copia, tá certo? Então, de forma que você quer fundamentar isso para alguma coisa, numa declaração, alguma coisa, né, oficial, cite a lei que é mais segura, tá? Mas, se você citar a resolução, que é o regulamento e que fez o cola e copia, também está valendo. Beleza? Olha, com isso, você acabou de ter um esqueminha completo sobre o Simples Nacional, no que tange a declaração da pessoa jurídica do Simples Nacional e também na pessoa física dos sócios. E aproveito para lhe convidar a participar do meu novo curso de Imposto de Renda da Pessoa Física de 2021, o IRPF 2021, que foi super atualizado e melhorado. E ainda está na promoção de lançamento. Aproveite que eu te espero lá na sala de aula.